Então, com relação à atividade de amanhã, tá, pessoal? A gente vai ter... Vocês vão ter um número maior de questões, tá? Se eu não me engano, são 7 questões que vocês terão para responder, tá? Eu acredito que em 45 minutos não vai ser o suficiente, tá? Para quem tem alguma dificuldade, para quem tá com o conteúdo em dia, tudo certinho, vai ser bem tranquilinho para responder, tá? Porém, a nossa data vai ser um pouco maior, tá? A atividade vai estar disponível amanhã das 6h30 da noite, e ela vai ter às 10 da noite da sexta-feira, tá? Então até às 10 da noite da sexta-feira, então vocês terão a aula de quinta-feira e a aula de sexta-feira para responder a avaliação, tá? Como é um número maior de questões, tá? Eu deixei um tempo maior para não haver problemas para resolver, tá? O que a gente vai ver agora nessa revisão é praticamente o que vai cair na avaliação, tá? Tendo dúvidas, vocês podem perguntar, tá? Podem chamar aí ou digitar aí, como vocês preferirem. Vamos lá então. Aqui a gente está trabalhando com... Opa, redução, primeiro quadrante. Não, essa é a última parte. Aqui. Conversão de graus para radianos e de radiano para graus, tá? O que a gente tem que ter em mente quando for trabalhar com conversão, tá? A gente tem uma circunferência, né? Ela tá nesse plano, tá? É para ser uma circunferência. A gente sabe que ela tem as medidas de 0, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360. E ela pode estar em radiano também, onde ela está em 0, ela está em π dividido por 2, π ou 3π dividido por 4. Deixa eu confirmar se é 3π dividido por 4. Não é 3π dividido por 4. Já vamos fazer essa conversão aqui que a gente já descobre ela, tá? Então, vamos trabalhar com 270 graus. Eu sei que uma circunferência completa, ela mede 2π, tá? A gente está trabalhando com a circunferência completa. Então, uma circunferência completa, ela tem 360 graus. Se 360 graus é igual a 2π, quanto que vai ser esse 270 que a gente quer descobrir aqui, tá? Quanto vai ser o 270? Então, a gente vai fazer regra de 3, tá? Lembra da regra de 3? Então, multiplica cruzado, sempre pelo lado que tem a incógnita, né? Então, 360x vai ser igual a 2 vezes 270 é 540π, né? Que eu posso multiplicar os dois. O 360 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu vou ter 540π dividido por 360. Agora, basta fazer a simplificação, né? Divide por 10 em cima, divide por 10 embaixo. Divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. Divide por 3 em cima, divide por 3 embaixo. 3, 9, 27, 3 vezes 6, 18. Então é isso aqui, vai dar 9 sobre 6. Divide por 3 em cima, divide por 3 embaixo. Então é 3 sobre 2, tá? Então a gente chegou 3 sobre 2. Então o valor de x vai ser igual a 3π sobre 2, tá? Então a gente já descobriu aqui. Nosso 370 equivale a 3π sobre 2 e não 4π sobre 3, tá? Então a gente sabe que a circunferência ela pode ser vista tanto em graus, né? Tanto em graus como radianos, né? Então, graus e radianos. Tá? Para fazer essa conversão de graus para radianos, a gente pode usar a regra de 3, né? Como vocês viram aqui, a gente acabou de usar a regra de 3 para descobrir quanto que mede o 270 graus em radianos, tá? Então agora vamos fazer esse 240 que ele está pedindo ali. Se eu sei que uma circunferência inteira é 2π, né? Se eu sei que 360 é igual a 2π, quanto que vai ser 240? Né? Então estou trabalhando com regra de 3. Multiplica cruzado. Então eu vou ter 360x igual a 2 vezes 240 é 480π.
O 360 está multiplicando, passa dividindo. Então, 480π dividido pelo 360. Né? Divide por 10. 48,36. Divide por 2 em cima e por 2 embaixo vai dar 24 por 18. Ainda dá para dividir por 2. Vai dar 12 por 9. Dá para dividir por 3. Vai dar 4 sobre 3. Tá? Então, a gente sabe que o nosso 240 vai ser 4π dividido por 3, tá? Então a gente sabe que o 240 graus, ele equivale a 4π dividido por 3, tá? Então 4 vezes o π dividido por 3. Isso fazendo a conversão de graus para radiano. Para a conversão de radianos para graus, tá? Se a gente pegar aqui radianos e for transformar para graus, ela é um pouco mais tranquilo, tá? Se a gente sabe que 1π, tá? A gente tinha a nossa circunferência ali, que eu acabei de apagar. Deixa eu ver se eu consigo recuperar ela aqui. Aí, consegui recuperar ela. Se a gente sabe que 180 vale π, né? E aqui tá um 13 multiplicando π dividido por 12. Se eu sei que o π mede o 180, então basta eu pegar 13 vezes 180, né, que é o nosso π, e dividir por 12. Ele é bem mais tranquilo de se fazer. Então 13 vezes 180 dividido por 12 é 195. Então a gente já sabe que é 195 graus, tá? Não precisa fazer a regra de 3, porque a gente sabe quanto que mede o π. O π é 180. Se é 13 vezes 180 dividido por 12, então basta fazer 13 vezes π, que é 180, dividido por 12, tá? Lembrando que uma circunferência inteira é 2π, que é 360. 1π é 180, é metade de uma circunferência. Se 2π é uma circunferência, 1π é a metade, tá? Então, 360 e 180. Só se atentem a isso. Transformação de radianos para graus é bem tranquilinho, então basta multiplicar por 180 e dividir, tá? Para graus, regrinha de 3 é mais do que suficiente para a gente encontrar, ok? Alguma dúvida? Questionem, pessoal. Pode questionar, tá com dúvida? Perguntem que para ficar tranquilo para vocês amanhã, tá? Aí ali no caso, nessa de converter para radianos, ali só muda se tiver ali 2π, eu faço por 360 graus ali, vezes. Aqui? De graus para radiano? Ou de radianos para graus? Não, de radiano para grau, é. De radiano para graus, aqui ele não vai ter 2π aqui, vai ser sempre π, tá? Ele vai sempre terminar, por exemplo, aqui, ó. Aqui é 4π sobre 3, tá? Se você pegar 4 vezes 180, ó, 4 vezes 180 dividido por 3, você vai chegar a esse 240 aqui, ó, tá? Você voltou ao valor original, tá? Então ele vai ser sempre assim, ó, sempre você vai pegar o primeiro valor, o valor que está multiplicando o π, você vai multiplicar por 180, tá? Sempre quando você for transformar por radiano, o valor que está em cima você multiplica por 180, tá? Vai ser sempre 180, tá? Porque se ele tiver aqui, por exemplo, nem 2π dividido por 3, por exemplo, tá? Você vai ter 2π, sabe que é 360, dividido por 3, 120 graus, tá? Então ela é bem intuitiva, tá? Ou 2 vezes 180, tá? Se você multiplicar aqui, fizer a multiplicação, vai acabar sempre na mesma coisa, tá? Você sempre multiplicando ele por 180, tá? Bem, de radiano para graus, ela é bem mais tranquilinha, é bem mais simples de fazer, tá? Basta multiplicar por 180 e dividir, tá? Porque se você tiver 2π, é 2 multiplicado por 180 também, tá? Era só essa? Alguém mais? Então, vamos para a próxima. A próxima a gente está trabalhando com arcos côngruos ou congruentes, tá? Então, encontre o primeiro arco positivo côngruo ao ângulo, tá? Então, o que é o côngruo? Vamos lembrar lá do nosso côngruo. Vamos fazer uma circunferência. A minha circunferência está ficando cada vez mais redonda, tá? Então, vamos calcular. Aqui a gente tem um ângulo que a gente não sabe qual é, tá? Vamos fazer, por exemplo, que ele esteja nesse lado aqui. Por enquanto, eu ainda não sei qual é.
tá? E eu sei que a minha circunferência, ela sai daqui e ela vem aqui, tá? O que é um arco côngruo, tá? É quando eu dou uma volta, ó, eu dei outra volta e cheguei aqui, ó, cheguei nesse mesmo valor. Ele é côngruo a esse ângulo que eu marquei aqui, ó. Só que eu dei um arco a mais, ó, ele tem um arco a mais, tá? Se eu der uma volta a mais, tá? Por exemplo aqui, digamos que aqui seja 100 graus. Tá? É um pouco mais alto de 100 graus, tá? Mas vamos fingir que é aqui 100 graus. Se eu andei mais uma volta é 360. Então eu peguei esse 100 e somei 360, tá? Então vai ser 460 graus nessa segunda volta, ó. Então 460 graus. A hora que eu dei mais uma volta, eu tô somando mais 360. Então aqui eu já sei que vai ser 820 graus aqui em cima. Se eu der mais uma volta, eu estou somando mais 360, né? Que daí eu vou ter 8, 8, 11. 1180 graus se eu fizer mais uma volta aqui, tá? Então, o número de voltas, eu vou somando 360, tá? Sempre que eu chego nesse ponto, ó, então aqui, o ângulo de 100 graus, o ângulo de 460 graus, o ângulo de 820 graus, o ângulo de 1180 graus, tá? São tudo ângulos côngruos. Côngruos por quê? Porque eles estão sempre na mesma inclinação com o meu eixo de x, tá? Eles estão sempre na mesma inclinação, tá? Vai estar sempre o mesmo equivalente aqui, tá? O ângulo deles é sempre o mesmo, porém, eles estão em arcos diferentes, tá? Então, isso aqui corresponde em tudo a um ângulo de 100 graus, porém, em arcos diferentes. Isso são arcos côngruos, tá? Quer dizer que eles pegaram o primeiro, tá? A gente tem o primeiro valor, mas dependendo do número de voltas, eu vou somando 360, tá? Esse problema ele tá me pedindo aqui, com 3.510, qual que era o meu primeiro valor positivo, tá? Então, qual que era o primeiro valor positivo que eu andei ali, tá? Então, como aqui eu tava somando, né? Eu tô multiplicando por 360, agora eu vou pegar e dividir por 360, tá? Vou pegar 3.510 e vou dividir por 360, tá? Então vamos fazer essa divisão. Se eu multiplicar por 10, vai dar 3.600, vai passar. Então vou multiplicar por 9. 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 6 é 54, 9 vezes 3 é 27, com 5 é 32, tá? Então 0 menos 0 é 0. Aqui pede emprestado. Então vai ficar 341, né? Aqui ficou 11. 11 menos 4 vai dar 7. 3. Aqui, 4 menos 2 fica 2. 3 menos 3 fica 0. 270 graus. Então eu achei o meu primeiro ângulo. Tá? Meu primeiro arco positivo. É só isso que a gente faz, tá? Então eu encontrei qual que era o meu primeiro valor positivo, que é 270 graus, que está exatamente aqui, ó, bem em cima do nosso eixo de x, tá? Isso significa que eu andei aqui e parei aqui, tá? Andei 9 voltas, tá? Esse número é o número de voltas, então partindo do ângulo de 270 graus, eu fiz 9 voltas em torno dessa minha circunferência e parei aqui, tá? Então, vamos dizer que eu andei 9 voltas e parei aqui. Isso corresponde a 3.510 graus, com 9 voltas, tá? Então, o valor inteiro que a gente encontrou é o número de voltas. A sobra que a gente encontra é o valor positivo que a gente encontrou aqui, tá? Neste caso, a gente tem uma exceção, que é o valor negativo, tá? Então, aqui estava pedindo o valor negativo. Qual que é o primeiro valor positivo de um ângulo negativo, tá? Então o processo é o mesmo. Dividimos por 360. Com 8. 3. Deixa eu ver. 8 vezes 6 vai dar 45. Vai passar 7. Então 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 6 é 42. 7 vezes 3 é 21. 25. Então sobrou 5. 4, 1, 0 e o negativo. Então, o que significa isso aqui? Que eu andei 145 graus negativo, tá? Então, vamos fazer minha circunferência de novo.
Quando diz que eu andei 145 graus negativo, isso quer dizer que em vez de eu vir pra cá, eu vim pra cá, eu desci, tá? Em vez de eu subir no sentido positivo, né? Quando aqui é positivo e aqui é o negativo. Então, em vez de ir pro lado positivo, eu fui pro lado negativo e andei 145 graus. Então, eu sei que aqui é 90, aqui é 180, então vai ser mais ou menos aqui, tá? Eu andei 145 graus negativo. Mas eu não quero saber o valor negativo, eu quero saber o valor positivo. Então, eu vou pegar, vou andar tudo isso aqui e vou ver pelo lado positivo. Cheguei aqui, qual que é esse valor correspondente aqui? Eu sei que aqui é 180, né? Eu andei 145 graus pro lado negativo e aqui é o 180. Então eu vou pegar o 180, subtrair o 145. Então aqui vai ficar 7, 5, 35 graus. Então esse ângulo aqui mede 35 graus. Então 180 mais esses 35 aqui, 180 mais esses 35 que eu andei, vai ser 5, 8, 9, 10, 11, 215, tá? Então, pela parte positiva, aqui é 215 graus. Pela parte negativa, se eu vim pelo lado negativo, aqui vai ser 145 graus, tá? Mas eu quero saber o valor positivo, então é 215 graus, tá? A única diferença que vamos ter aqui, ó, quando a gente chegar num valor negativo, por exemplo, menos 145, você vai pegar 360 e vai subtrair esse valor, tá? Então, chegou no valor negativo, eu pego o 360 menos o 145, que é o valor negativo que eu andei, tá? Então, aqui fica 5, 10, 5, 1, 2. Então, vai ser 215 graus, tá? Para fazer uma conta mais simples, não precisar fazer duas, tá? Mas sempre que você chega no valor negativo, você faz o mesmo processo do valor positivo. Divide até achar um valor inteiro, tá? Não precisa zerar a conta. O que sobrar é o tanto que andou. Se sobrou negativo, eu vou pegar 360 e vou subtrair o que sobrou, tá? Porque eu quero a parte positiva e não a parte negativa, tá? Ele tá pedindo qual que é o arco positivo. Eu sei que se ele deu negativo, significa que eu desci 145 graus. Mas eu não quero saber qual que é a parte negativa. Indo pelo lado positivo, qual que é o equivalente ao 145 negativo? É o 215 positivo. É o restante que falta para 360. Ok? Alguma dúvida com relação a arcos côngruos e congruentes? Lembrando que se a gente estiver trabalhando com a parte positiva, basta fazer a divisão, o que sobrar é o valor positivo. Se a gente estiver trabalhando com ângulos negativos, tá? Tu faz a divisão normal, o que sobrar você vai subtrair de 360, tá? Então é 360 menos o que sobrou, tá? O que sobrou você subtrai, vai chegar no ângulo do valor negativo, tá? Porque o valor negativo está dizendo que eu desci essa quantidade ali de graus, mas não é o que não quer saber o que eu desci, e sim pela parte positiva, ok? Alguma dúvida? Vamos para a redução ao primeiro quadrante, que era essa última parte que a gente vinha vendo, tá? Que a gente estava vendo. Então vamos lá. Relembrando o que é a redução, tá? Quando a gente trabalha com redução ao primeiro quadrante, a gente tem a nossa circunferência e temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. No caso aqui, de eu encontrar o ângulo de 150, né? Eu sei que aqui é 90, aqui é 180. Então o 150 vai estar mais ou menos aqui, tá? 150 graus. Eu quero trazer ele lá para o primeiro quadrante. Eu quero ver qual que é ele no primeiro quadrante, tá? Então eu vou medir quantos graus mede esse ângulo aqui, tá? Que eu quero saber. E vou pegar e subir no primeiro grau, no primeiro quadrante, tá? É isso que eu tô fazendo. Eu vou medir quantos ângulos é essa inclinação da reta e vou fazer ela no primeiro quadrante. O mesmo serve para o terceiro e quarto quadrante, tá? Eu vejo com relação ao eixo de x, tá? Sempre com relação ao eixo de x. No terceiro quadrante eu vou ver quanto que ele desceu com relação ao eixo de x. No quarto quadrante eu vou ver quanto que ele desceu com relação ao eixo de x, tá? Sempre com relação ao eixo de x.
Então aqui, eu apaguei, nem devia ter apagado. Aqui eu tenho um ângulo de, ele quer saber o seno de 150 graus, né? Então o seno de 150, tá mais ou menos aqui, é esse ângulo aqui. Eu vou ver do 180 para o 150, quanto que ele andou? Ele andou 30 graus. Então esse ângulo aqui mede 30 graus, porque 150 mais 30 é o 180. Então eu vou vir aqui no primeiro quadrante e vou encontrar o semelhante, 30 graus. Tá? Você não precisa fazer esse esquema aqui. Isso que eu estou fazendo é apenas uma ilustração. Tá? Ele quer saber qual que é o seno de 150. Agora a gente relembra dos sinais. Tá? A gente tem os sinais do seno e os sinais do cosseno. Está lá naquele último material que eu disponibilizei para vocês. Tá? No seno, na parte do seno, quem tem em cima é positivo, quem tem embaixo é negativo. Né? Quem tem em cima é mais, quem tem embaixo é menos. No cosseno, né? Lembre que historicamente a canhota é a parte ruim, né? Os canhotos eram considerados a margem da sociedade, né? Antigamente. Então, o lado esquerdo é a parte negativa, o lado direito é a parte positiva. Eu quero saber o seno de 150 graus. 150 graus ele está no segundo quadrante. Então, eu vou olhar lá. Segundo quadrante positivo. Então, eu sei que o seno de 150 graus vai ser positivo. Agora eu vou calcular qual que é o ângulo que ele andou aqui, 30 graus. Então, qual que é o seno de 30 graus? Lá pela tabelinha dos ângulos notáveis, tá? O seno de 30 graus é 1 sobre 2, tá? Então, o seno de 150 graus é 1 sobre 2 positivo, tá? Agora eu vou trabalhar aqui no segundo, tá? Eu estou trabalhando sempre olhando o ângulo do primeiro, onde ele estava, tá? Não para onde ele foi. Ele vai sempre para o primeiro quadrante. Mas eu vou olhar o sinal de onde ele saiu, tá? Ele saiu do segundo, o segundo é positivo. Então, o seno de 150 graus, né? Seno de 150 graus é igual a 1 sobre 2, tá? Esse é o seno de 150 graus. Agora eu vou olhar o cosseno de 240 graus. Agora eu vou fazer a minha circunferência aqui, só para ilustrar para vocês, tá? Vocês não precisam fazer esse desenho, mas eu só estou ilustrando para vocês, tá? 240, aqui é 180, aqui é 270. Então, o 240, ele está aproximadamente aqui, mais ou menos, tá? Não importa a ordem aqui, é só para visualizar, tá? Então, 240 graus, não 270. Olha, aqui. 240 graus. Então eu vou ver quanto que ele desceu. Do 180 para chegar ao 240, quanto que falta? Falta 60 graus. Então, aqui em cima, no primeiro quadrante, eu sei que ele é equivalente a 60 graus. Agora eu estou trabalhando com o cosseno, tá? Vamos relembrar os sinais. O sinal do seno e do cosseno, tá? Se atentem aos sinais, tá? Seno e cosseno. No seno, quem está em cima é mais, quem está embaixo é menos. No cosseno, a canhota é ruim, a direita é bom. Então, na canhota é menos, a esquerda é mais, tá? Então, aqui o 240, eu estou no cosseno, então vou olhar aqui na cruzinha do cosseno. Ele está no terceiro quadrante. O terceiro quadrante é negativo. Então, o cosseno de 240 graus vai ser igual a menos, né? Ele vai ser negativo. Qual que é o cosseno de 60 graus? O cosseno de 60 graus também é 1 sobre 2. Então, o cosseno de 240 graus é menos 1 sobre 2. Tá? Lembrando da tabelinha dos ângulos notáveis, tá? Vocês têm que ter ela na cabeça, porque todas as atividades vai cair nos ângulos notáveis, tá? Então, vocês têm que saber. A única questão, a única dificuldade de você reduzir ao primeiro quadrante e encontrar os valores está aqui embaixo, ó. Se atentem aos sinais. Não é para onde ele foi, tá? Não é que ele saiu daqui e foi para cá, porque sempre é positivo o primeiro quadrante, ó. É da onde ele saiu. Se ele saiu do terceiro quadrante, então o terceiro quadrante está querendo saber o cosseno é negativo. Então é menos o cosseno do ângulo que ele saiu. Ele saiu 60 graus, então qual que é o cosseno de 60 graus? O cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Então o cosseno é menos 1 sobre 2.
O seno de 150 é a mesma coisa que o seno de 30. Como eu estou querendo saber o seno, ele saiu do segundo, lá no segundo quadrante do seno é positivo, então vai ser mais o seno de 30 graus. Seno de 30 graus, meio, 1 sobre 2. Então o seno de 150 graus, 1 sobre 2. O cosseno de 240 graus, menos 1 sobre 2. See you celestial.